Salve, beleza? Bom, vamos falar sobre título público federal. Eu recebi essa pergunta através do meu Instagram, que é o @FernandoValorize. Se você não me segue, aproveita para seguir lá, que eu abro caixinha de perguntas todos os dias lá pra gente bater um papo, responder algumas perguntas. Então manda sua dúvida por lá. E a dúvida que eu vou conversar contigo aqui hoje, que é sobre como eu consigo organizar minha carteira de investimentos com títulos públicos federais. Será que faz sentido eu comprar Tesouro Selic, prefixado IPCA? Como é que eu posso enxergar os títulos públicos? Vamos falar sobre isso? Bom, indo direto ao ponto, título público federal. A gente tem basicamente 3 tipos de títulos públicos federais. No programa do Tesouro Direto, que é uma plataforma disponibilizada para você adquirir os títulos públicos do governo, que é a dívida pública do governo. Você tem basicamente esses 3 tipos de títulos, que são Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e aqueles títulos vinculados à inflação, IPCAs+. O primeiro deles, o Tesouro Selic, ele serve para você formar uma posição mais conservadora. Eu diria que é aquela posição que você pode tanto substituir investimentos como uma poupança, que tradicionalmente é um dos investimentos mais populares do Brasil e é onde os maiores recursos hoje, um volume muito grande de recursos hoje, está na poupança. Então, se você comparar com o Tesouro Selic, ele vai render 100% da taxa de juros, o que quer dizer que ele vai render quanto a taxa de juros está no momento, que é hoje 11,75. Então, imagina que o título público federal é aquele mais seguro, é aquele que vai acompanhar a variação da taxa de juros. Se a taxa de juros subir, o título público ele vai atrás. Se a taxa de juros cair, ele vai atrás também, tanto para cima quanto para baixo. Então, para você formar aquela reserva de emergência, guardar aquele dinheiro para o curto prazo, até 3, 4 anos, é interessante de você deixar esse valor ali que vai precisar usar no curto prazo. Então esse é o primeiro tipo de título. É interessante observar que esse tipo de título ele tem uma rentabilidade hoje mais interessante. Mas há algum tempo atrás, quando a gente tinha a taxa de juros de 2%, 3%, 4%, ele não era tão interessante assim. Então hoje ele se tornou mais atrativo. Então 11,75% acabou se tornando mais atrativo do que antes. O segundo título é o título pré-fixado. Esse tipo de título é aquele que você compra através da plataforma que vai te pagar uma taxa fixa. Então vai te remunerar com 12%, 13%, 14% ao ano. São remunerações anuais fixas. Então não importa o que aconteça com a taxa de juros, se você pegar um título que vai estar te remunerando a 11%, 12%, 13%, se você carregar ele até o vencimento, você vai receber essa remuneração até o fim. Se você quiser vender esse título antes do prazo, você pode vender ele com ágio ou com deságio, ou seja, você pode vender ele com prejuízo ou não. E um outro cuidado que você tem que tomar é se você investe num título pré-fixado, fixa uma taxa de 13%, por exemplo, e a taxa de juros sobe ainda mais. Hoje a taxa Selic está 11,75. Então você vai encontrar títulos pré-fixados pagando ali próximo de 13%. Então imagina que você comprou esse título de 13%. Só que a taxa de juros vai subindo 12%, 13%, 14%, 15% e você continua com um título de 13%. Então você está com um título que está desvalorizado. Se nesse momento você resolve vender esse título, você resolve se desfazer desse título de 13% com uma taxa de 15%, provavelmente você vai vender esse título com deságio, vai tomar um prejuízo. E dependendo do vencimento, de quão longo é esse título, você pode acabar tendo um prejuízo grande. Se você levar o título até o vencimento, você vai receber a rentabilidade contratada, a taxa contratada no vencimento. Não tem problema nenhum e está tudo certo. Um outro problema do título pré-fixado é que se a inflação vier acompanhando essa taxa de juros, então digamos que a taxa de juros está subindo e a inflação também vai subindo. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, a inflação acumulada dá pouco mais de 10%, 10%, 11%. Você está com um título que está pagando 13% com a inflação a 11%. Tudo bem, você está com um ganho real ali acima da inflação. Então imagina que a inflação continua subindo. Então a inflação agora ela vai para 12%, 13%, 14%. Você está com um título que está pagando 13%. Então um dos riscos de você comprar um título pré-fixado é a inflação subir. Tanto a taxa de juros, que vai desvalorizar o título, porque você vai ter um título mais baixo na mão, quanto a inflação que vai estar corroendo a rentabilidade que você vai ter. Então, a rentabilidade que você vai ter num título pré-fixado acaba que nem vai compensar a inflação do período. Então, esse é um outro cuidado. Um título pré-fixado é interessante quando a taxa de juros ela faz o movimento inverso. Ela cai ao longo do tempo. Então, se você tem uma taxa
hoje de 11,75, digamos que você vai lá e pré-fixe a 13 e a taxa de juros vai caindo para 10, 9, 8 e fique lá em 6%, pô, legal. Agora, você está com um título pagando 13%, mas a taxa de juros está 6%. Então, você está com um rendimento real ali. E se a inflação ainda recuar junto com a taxa de juros, então melhor ainda, né? Porque agora você vai ter um ganho real acima da inflação e vai estar com um título valorizado na mão. Tá? Então, em momentos que a taxa de juros estava altíssima, você encontrava títulos pré-fixados pagando 17%, 18% ao ano, só que a inflação também estava bastante alta naquele momento. Então, você precisa observar duas coisas, né? Se você vai precisar do dinheiro no curto prazo, se você vai precisar resgatar antes do prazo do vencimento desse título pré-fixado, e também se de repente a taxa de juros não vai subir muito e a inflação também não vai subir muito. Esse título acaba não sendo tão atrativo, né? Tão atraente. Bom, não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? De ativar as notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos. E se você está curtindo o vídeo até esse momento, dá o like aqui. Se você está me acompanhando até aqui, deixa o seu comentário, qualquer dúvida, deixa o like aqui. E vamos falar agora do próximo título, que é o título IPCA. O título IPCA é aquele título vinculado à inflação. É um título que a gente chama de híbrido, ou seja, ele tem aquele componente fixo que tem no título pré-fixado, né? Ele tem essa parte fixa, mas também tem uma parte que é variável, que é uma parte pós-fixada. A gente diz que você tem um título híbrido porque você tem uma parte que é fixa e outra parte que vai oscilar conforme a inflação. A gente não sabe quanto vai ser a inflação, então essa é uma taxa pós-fixada. Você vai conhecer ela no futuro, não tem como saber se a inflação vai subir ou vai cair. Então, muita gente pergunta, tá, mas a inflação subiu demais, por que eu perdi dinheiro num título de inflação? Se a inflação subiu, eu não deveria ter ganhado com o título IPCA, né, que está acompanhando a inflação? Mas lembra, quando a taxa de juros sobe para segurar a inflação, que é um dos instrumentos de política monetária, então um dos principais instrumentos é esse. Quando a inflação está muito alta, a taxa de juros ela é elevada para conter essa inflação. Então, veja aqui, que a inflação subiu, então por um lado você ganhou na parte pós-fixada, que é o IPCA. Mas por outro lado, aquela taxa fixa que você estava recebendo, que é, por exemplo, 5% mais IPCA, com a elevação da taxa de juros, você perde na parte pré-fixada. É importante observar que você tem esses dois componentes agindo dentro desse título. Então muita gente pergunta, né? Por que eu estou perdendo dinheiro com o título de inflação? Você está perdendo dinheiro com o título de inflação porque você tem esses dois tipos de componentes ali dentro desse título de inflação. Da mesma forma, os títulos de inflação também têm alguns prazos longos, tá? Então é importante observar se você não vai precisar usar esse dinheiro no curtíssimo prazo, porque você sofre o quê? A marcação a mercado. Digamos que você precise vender esse título antes do prazo e ele esteja num momento aqui de desvalorização, de deságio. Você pode perder muito dinheiro se desfazendo desse título antes do prazo. Ou também ter um ágio na venda desse título. Então, esse tipo de título ele pode ter oscilações e variações tão abruptas e tão altas quanto as ações, por exemplo. Você pode ter valorizações e desvalorizações de mais de 20, 25, 30, 40, 50% num título de inflação, dependendo do prazo. Se ele é um título muito longo, ele vai ter muito mais oscilação. Por quê? Porque a incerteza no futuro é muito maior. Quando você tem inflação no futuro, a gente não sabe quanto vai ser a inflação daqui a 20 anos, daqui a 15 anos. Então, qualquer movimento e qualquer expectativa de juros no futuro, esse título longo ele sofre uma variação muito grande. Então, toma cuidado. Se você quer comprar títulos e se proteger da inflação, tenta fazer o seguinte, casa o prazo desse título com aquilo que você vai fazer. Digamos que você vai está juntando dinheiro para comprar um carro daqui a 5 anos. Então você pega um título que vai casar com esse vencimento. Então você pega um título que vai vencer daqui a 5 anos, por exemplo. Se você quer dar entrada ali, está juntando dinheiro para casar, para comprar um apartamento, enfim, para fazer uma viagem mais de longo prazo, né, tá planejando com bastante antecedência, você pode escolher um título que case com esse objetivo. Então assim você fica muito mais protegido da inflação durante esse período, mas não tem o risco, né, não tem o risco de você precisar resgatar antes do prazo, porque aquele valor que está sendo colocado ali tem um plano específico. E é interessante você não colocar realmente todo o valor ali nesses títulos de IPCA, por exemplo, porque
Se aconteceu algum imprevisto, teus recursos estão todos lá, e se você pegou um título longo, no longo prazo, você pode ter esse problema de marcação a mercado e de perder e de vender esse título desvalorizado. Então você viu aqui que quando a gente fala de investir em título público federal, a gente tem 3 tipos de títulos totalmente diferentes. Então quando você pensar assim, pô, vou investir em título público, e muita gente pensa, quero investir em título público, mas tem 3 tipos de títulos, tá? O Selic, né, recapitulando, o Selic, que é para reserva de emergência, curto prazo, tem uma característica ali mais tranquila para você guardar dinheiro. Tem o Tesouro Pré-fixado, que você pode aproveitar esses momentos ali de taxas mais altas para pegar essa remuneração mais alta, né, mais atrativa, que você julgue ser atrativo, tomando cuidado com a inflação e com o prazo de permanência desse título na sua carteira. E o Tesouro IPCA, são títulos vinculados ao IPCA, só que tem 2 características híbridas ali, né? Tanto a parte pré-fixada, que é uma taxa fixa, quanto a parte de IPCA, que vai flutuando ao longo do tempo. Então, títulos longos vão te dar uma variação, né, vão te dar um retorno interessante, protegido da inflação, um ganho real de 5%, por exemplo, acima da inflação do período. Mas toma cuidado que se você precisar resgatar esse título IPCA antes do prazo, você pode ter uma desvalorização muito grande, às vezes até de 40%, 50% daquele valor que você investiu. Beleza? Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui para mim nos comentários, tá? Manda qualquer dúvida aqui, né? Não esquece de se inscrever e também deixa um curtir aqui se esse vídeo te agregou alguma coisa. E me segue lá no Instagram, né? Essa pergunta veio lá através do Instagram, então eu abro caixinha de perguntas todos os dias lá pra gente trocar ideia. Então, me segue lá e a gente vai batendo um papo, beleza? Se tiver qualquer dúvida, a gente traz aqui pro canal aquelas mais relevantes pra gente bater um papo. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!